Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto com a presença ilustre, mais uma vez, do meu sócio Ricardo de Oliveira. Obrigado pelo Rica, convite beleza? de novo. Obrigado pelo convite de novo. Você sempre está aqui, né? Tapando buracos. O Chad estava com um pouco de burnout, né? Então Cansou, ele foi né? dar uma descansada agora essa semana. Foi viajar. Foi. Então eu estou aqui substituindo ele. Manda um recado pro Chad já, então. Chad, boas férias. O Chad está no evento do BTG em São Paulo, a gente está gravando aqui no interior. Mas hoje a gente também conta com a presença ilustre de Vitor Diff. Fala, Vitão, beleza? Bom dia, como você Rafa, tá? Bom dia, Rica. O Diff faz parte da nossa mesa de produtos, né? O Vitor é o nosso salesman, vamos falar assim? Salesman chique, né? da mesa de produtos. A gente vai bater um papo hoje para entender como que funciona a nossa estrutura de produtos, falando especificamente de produtos, né? A gente gosta de falar bastante aqui que a carteira de investimentos é a última etapa, né, da jornada do nosso do investidor aqui com a gente. Eu ia falar cliente, mas é o nosso investidor. Investidor. Então, mas a gente vai nichar nisso hoje, né? Vamos falar bastante de produtos. Mostrar um pouco da nossa estrutura. Cenário geral, né? O cenário macro também. O Diff vai trazer aqui mais uma visão. Boa. Tem bastante coisa rolando aí pelo mundo, no Brasil também. Então, tá uma turbulência, mas tá uma turbulência boa. Vamos aproveitar, Rafa, Diff. hoje é o dia de mostrar como que é o backstage, né? Isso aí. Do escritório. Como que funciona a cozinha ali, como que o prato sai. Perfeito. Cara bonita. Além da mesa de produtos, né, o Diff ele participa do nosso comitê de investimentos, né? O comitê se reúne a cada 15 dias? Semanal. Então, Legal. Toda semana o comitê se reúne, discute o que está acontecendo e vocês escolhem quais são as melhores oportunidades. Vocês aproveitam as melhores oportunidades. Comenta um pouquinho sobre o comitê, Diff. Como que funciona? Quem que participa? Quantas pessoas? Tem peso? Algum produto tem algum peso a mais que outro? Comenta um pouquinho aí. Legal a gente mostrar como que funciona a nossa estratégia. Porque pensando no macro, que a gente tem uma visão integrada, né, dentro aqui da O2, a gente precisa ter produtos de qualidade, né, uma carteira de investimento de qualidade para se adequar a cada perfil. Então, dentro de casa, muitos dos escritórios de agente autônomo têm um especialista, 2 especialistas no máximo de produtos. A gente pensou diferente, a gente expandiu, que a gente entende que cada produto tem sua especialidade. A renda fixa, a renda variável, os fundos imobiliários, cada um tem a sua particularidade e a gente achou interessante uma pessoa específica para cada área, que estude, que entenda o mercado, que entenda as oscilações. A gente vê hoje renda variável oscilando, a gente vê renda fixa oscilando, então é muito importante que tenha um especialista de cada área. Então a ideia foi juntar essas cabeças pensantes, colocar elas numa sala e montar uma carteira de acordo com cada perfil. Então, a gente sabe hoje, a gente tem 3 perfis de investidor, um investidor conservador, um moderado e um sofisticado, cada um com o seu apetite ao risco. E o comitê ele busca montar portfólios de acordo com o momento, primeiro. A gente sabe que o mercado oscila muito, ainda mais Brasil, que a gente sabe que até o nosso passado ele é incerto. E então a gente precisa ter a necessidade de ter sempre uma carteira oxigenada. Então a gente tem um histórico, vê muito no passado, né, de clientes que têm carteiras abandonadas, ou seja, uma estratégia que funcionava em 2018 não funciona em 2020. 2022 mudou de novo. Então precisam ter essa renovação de carteira, esse acompanhamento mais próximo. Perfeito. Então a gente tem aqui várias cabeças pensando, né, profissionais aí de longa data, né, na sua função, onde eles estudam o mercado, eles detectam o momento, né, de cada produto, até o momento de aumentar, que você falou antes, né, de peso, colocar um peso maior em um, tirar um peso maior do outro. Então nesse jogo, né, digamos assim, a gente faz sempre uma carteira mais próxima da perfeição, né? A gente quer entregar sempre o melhor da rentabilidade no momento específico para cada investidor. O legal, né, é que esses especialistas de cada área, então especialistas de renda fixa, de renda variável, fundos, eles são específicos para atender essa área. Eles não têm uma carteira de investidores, né, clientes não investidores, então eles estão apenas focados naquele
nicho, né, naquele tema. E o legal do comitê é que, como cada um está ali no seu quadrado, vamos dizer assim, vocês se reúnem, cada um olha, traz para o comitê a opinião do quadrado deles. E assim, e também tem a presença do Oestes, né, que vale a pena citar, porque o Oestes ele não é head de nenhuma área, mas ele tem uma experiência muito vasta dentro do mercado, né? O Oestes está devendo uma participação aqui no programa, então... Cara, eu ia comentar isso. A participação do Oestes seria muito legal. O convite aí pro Oestes, o convite formal. Mentira, tem que mandar um convite escrito à mão na casa dele. Então, carimbado. Carimbado. Vou mandar, vou fazer esse convite. É interessante a posição dele no comitê. Por ser uma pessoa experiente de mercado, faz o balanço. Ele é o maestro do comitê. Então, legal. Pauta macro, né? Uma pessoa com uma visão muito sensível aí de mercado que está acontecendo, Brasil, exterior. Então, uma pessoa que consegue jogar as cartas na mesa e cada especialista consegue aí jogar, definir o que está acontecendo na sua área. No final, todo mundo conversa, todo mundo decide, monta aí a estratégia. A estratégia não muda de maneira abrupta semanalmente, óbvio, claro, de maneira geral. Mas é interessante a gente ver esses movimentos de mercado que a gente sabe que a gente tem, eventualmente, daqui a um tempo, alguns eventos esperados que podem ser que a gente já tenha os próximos passos. Então, é interessante a gente sempre estar 2, 3 passos à frente, né, para acompanhar o momento que, na medida que o mercado for virando, a gente vai direcionando, né, vai pivotando aí junto com o mercado. Ô, Diff, antes da gente comentar um pouquinho do que está acontecendo hoje no mundo, e aí para depois entender quais são as melhores oportunidades hoje ou não, você chegou a comentar agora há pouco que toda semana vocês se reúnem, cada um traz a sua especialidade, né, da sua área, e vocês montam algumas carteiras padrão, né, certo? Uhum. O que a gente fala bastante aqui é que o que a gente vai fazer para o nosso cliente é um negócio bastante personalizado. Então, só para entender, tem a carteira padrão do nosso escritório, chega um cliente, passa toda a jornada nossa de divisão integrada de patrimônio. Lá no final, a gente identifica que ele tem um perfil conservador, perfil moderado, mas com as suas peculiaridades. Perfeito. Então, a gente pega essa carteira padronizada e tempera ela com as peculiaridades do nosso cliente. Exatamente. É basicamente isso que funciona. Exatamente. As carteiras, elas saem com um norte. Perfeito. Digamos assim. Então, elas têm subdivisão de produtos. A gente sabe que um cliente mais conservador ele não tem apetite a risco, então não pode ter ativos que flutuem em preço, que tenham variação negativa, por exemplo. Então, a gente já tem uma escolha de ativos para o momento. Então, a gente sabe quais são as rendas fixas que a gente quer, a gente sabe quais os fundos que a gente quer, que a gente gosta. Inclusive, a gente conversa com as próprias gestoras de fundo para entender as estratégias. Então, a estratégia que está alinhada com o que a gente acha, que a gente conversa no comitê, a gente traz esses fundos para perto, a gente tem uma wishlist, que são assim, nossos fundos favoritos. Então, num portfólio grande, né, a gente tem um mar aqui de oportunidades, a gente não escolhe qualquer um para colocar em carteira, ou a gente não olha qual que performa mais e coloca em carteira, mas a gente entende a estratégia. A gente fala que a gente compra o cérebro do gestor, a gente não compra a performance, porque performance ela pode flutuar, pode ter um mês muito bom como um mês muito ruim, mas estratégia é uma coisa que a gente tem, que é uma coisa que fica, né, ao longo prazo. Então, a gente escolhe a dedo alguns ativos que esses vão ser como se fosse assim, a base de uma carteira. Claro que cada cliente vai ter sua peculiaridade, vai ter cliente que vai ter imóvel, vai ter cliente que vai ter terreno. Então, cada um tem a sua característica e a gente, dentro desse norte, né, a gente tem pelo menos uma pista pavimentada aí para correr, para fazer esse cliente chegar do A ao ponto B, que o ponto B é a independência financeira. Um ponto legal, um ponto prático assim, sobre isso é, por exemplo, a reserva de emergência. Né? Tem clientes que precisam, às vezes na estratégia, né, na carteira ali, a gente coloca ali, né, um X ali para reserva de emergência, só que pelo perfil do cara, pelo background ali do investidor, ele precisa ter 2x, ou às vezes um pouco menos até, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Acho que você falou muito bem. As carteiras são um norte, né? E como nós, assessores, não somos super-homens aqui, então a gente
vai utilizando essa estratégia como norte e aí adequando ali. O Diff comentou um exemplo legal aqui que eu vou voltar nele, que é a questão dos fundos de investimentos, né? Eu vou aproveitar até a sua experiência passada, Ricardo. Quando falou wishlist, me deu um saudosismo aqui. O Rica, para quem não sabe, já foi o nosso head de fundos de investimento, então... O pai da wishlist. O pai da wishlist, ele que começou, né, o desenvolvimento esboço ali. disso. Mas só para entender, tem muitos fundos disponíveis nas plataformas de investimento. Exato. São quantos, mais ou menos? Você tem ideia? Chuta. 700, 800. 700, 800 fundos, beleza. Esse trabalho que o comitê faz, aí só para exemplificar os fundos, né, mas isso para todos os produtos disponíveis no mercado. O comitê faz um filtro, basicamente é isso. Uma curadoria. Né? Perfeito, é isso. Então, existe um funil ali dos filtros que vocês colocam, que se passarem, eles entram aqui na nossa lista aqui de possíveis recomendações, sugestões para os nossos clientes. E o legal é que isso acontecia na minha época, né, e hoje acontece ainda com maior excelência pelo Devi. Os fundos que estão na wishlist, eles são fundos em que nós, do escritório, ali, nós temos muito contato com os gestores. Então, assim, é muito fácil, quando o fundo está performando muito bem, nenhum investidor quer saber, né? Por que está performando tão bem? Eles não querem saber isso, né? Mas quando está mal, eles ficam ligando. Pô, o que está acontecendo e tal? E como a gente tem essa proximidade com os gestores e com o gestor, com a cabeça pensante, a gente consegue muito bem ali, muito fácil, entender o que está acontecendo. Isso aconteceu ontem. Ontem, um fundo X estava performando um pouco mal agora, nesse começo de ano, que performou muito bem na pandemia. Liguei para o Devi e falei assim, Devi, o cliente está com essa posição, o fundo está indo mal. E aí, você conversou com o gestor? Como é que está? Ele falou assim, cara, Rica, conversei essa semana com o cara e, assim, eles adotaram uma estratégia de juros lá fora que foi errada. Tá bom, beleza, já dá para entender. Mas assim, não é um fundo que a gente vai sair, né? Pô, acontece. Né? A gente confia no fundo ali, então essa proximidade é muito importante dos fundos que estão na wishlist. Isso tranquiliza o cliente também. Exatamente. Né? A gente tem proximidade. Mas eu queria um pouco além, né? A gente está falando de como que funciona para o cliente final, mas vamos falar também o lado positivo desse comitê de investimentos, dos especialistas, para os assessores. Então, por exemplo, eu e o Rica hoje somos assessores comerciais. A gente tem a nossa base de clientes. Uhum. Eu identifiquei que um cliente tem um perfil para investir em renda fixa, ou renda variável, ou fundos imobiliários, ou fundos de investimento. Alguma classe desses ativos. Como que funciona, Diff? Como que funciona para a gente marcar uma reunião, para falar com esse cliente? Legal. O interessante de ter um apoio, né, que a gente brincou aí no começo, né, o backstage, é ter essas pessoas no suporte. Então, à medida que o assessor comercial vai de peito aberto, né, faz a captação, prospecta, coloca em um cliente, convence um cliente a investir junto com a gente, ao mesmo tempo a gente vai fazendo esse trabalho mais investigativo, né, de descobrir o que esse cliente tem. O IFP é muito bom nisso, né, ele abre ele coloca um prontuário médico, né, da vida do... É uma anamnese. Anamnese da vida do cliente. Então, a gente já sabe o que cada um pode atuar ali dentro. A gente tem as sugestões, passa para o assessor comercial. Se necessário, a gente participa também das reuniões. Meu trabalho aqui é ser o sales da mesa, é traduzir tudo que essa complexidade que os heads eles trabalham todos os dias. Estão estudando o mercado, estão entendendo o que está acontecendo. Eu quebro, traduzo, né, de uma maneira mais palatável para o próprio cliente final entender, ou o próprio assessor mesmo ter esse discurso comercial mais rápido, mais afiado, mais simples, né, para o cliente, né, o investidor entender o que ele está investindo. Como o Rica falou dos fundos, né? É interessante a gente saber o que tem dentro do fundo, entender a estratégia para ficar até tranquilo. Pô, eu vou colocar meu dinheiro numa renda fixa, mas o que é a renda fixa? Não é uma caixinha preta que eu coloco meu dinheiro, quando vê sai mais dinheiro. Tem coisas ali no meio que é interessante o investidor saber. Então, acho que esse é o nosso trabalho aqui de traduzir e ajudar também. A gente está próximo. Nossa equipe é mega disponível, então se precisar fazer uma reunião específica com uma pessoa de fundos imobiliários, vai ter alguém disponível para falar sobre esse assunto, para tirar dúvidas, esclarecer, definir uma estratégia, começar do zero ou até mesmo revisar uma estratégia antiga, que a gente vê muito
Hoje em dia é muito difícil alguém ter liquidez, mas tem muitos investidores com carteiras ali de longa data. Então, carteiras que não vêm performando muito bem ou carteiras que estão abandonadas ali, que a estratégia de 2018 pré-pandemia funcionou, veio muito bem em 2019, 2020 caiu e ela vem rolando morro abaixo aí desde o final da pandemia. Então, é assim que a gente pega, entende o que está acontecendo, entende o perfil dos investidores e vai fazendo essa renovação, né? A gente vai revitalizando aí uma carteira de investimentos. Perfeito. Eu gosto de falar que os clientes ou investidores... Eu vou falar clientes dessa vez que vai fazer sentido. Os clientes dos especialistas da nossa mesa de produtos somos nós, os assessores comerciais. Exatamente. Então, a gente fica bastante no pé deles, chama bastante eles para as reuniões, eles participam com os nossos clientes, com os nossos investidores e ajudam bastante, agrega bastante na reunião, que até mostra para a gente, para o nosso cliente final, que a gente, o assessor comercial, não faz tudo no escritório. É um trabalho sempre de mais de 2 mãos. Mais de 4, de 6 quando mãos. a gente coloca mais pessoas, né, eu gosto muito do exemplo do clínico geral, né, do médico. Então, cada médico tem sua especialidade. E quando o médico atende a sua especialidade e identifica que tem outros pontos a serem investigados, ele não vai... Um médico de cabeça não vai pedir um exame de joelho para fazer a análise e dar algum veredito. Ele vai passar a bola pro colega. Então, e eles fazem o corpo, né, a junta médica, eles conversam, eles trocam informações. Então, aqui dentro é como a gente cuida de saúde, né, saúde financeira. Então, a gente faz muito essa passagem de bastão dentro de uma carteira de investimentos, não só investimentos, né, como toda a visão aí dentro do patrimônio, né, da saúde financeira mesmo dos nossos investidores. Eu vou começar a usar essa de saúde financeira, muito boa. Boa. Muito boa. Ô, Diff, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo hoje. Vamos começar, acho que lá fora, depois a gente vem para o Brasil, pode ser? Pode ser. O que é esse caos que está acontecendo lá fora, com os bancos quebrando? O chat já comentou um pouquinho aqui, mas vamos falar de novo disso? É bem interessante. A gente viu aí uma escalada de inflação muito alta, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Então, à medida que a inflação sobe, o Banco Central precisa frear essa inflação um pouco mais acentuada, aumentando os juros. Então, a gente tem uma série de bancos médios e pequenos que precisam de dinheiro, precisam fazer essa capitalização, né, para girar sua carteira, para ter seus lucros. Então, diferente dos grandes bancos, os bancos tradicionais, esses bancos precisam, né, eles dependem de juros mais baixo. Então, à medida que os juros começam a subir, a dívida desses bancos começa a ficar mais cara para pagar. Então, um banco, normalmente, ele capta o dinheiro de um cliente, investe numa outra ponta para que o dinheiro que ele gere no investimento, o dinheiro do cliente, seja maior do que ele precisa devolver depois para o cliente final. O famoso spread bancário. Spread bancário, exatamente. Então, o que aconteceu? À medida que os juros foi acelerando muito rápido, os bancos ficaram sem a capacidade de ter a liquidez para pagar seus clientes. Então, teve as empresas que estavam embaixo com as contas desse banco precisavam de dinheiro e a velocidade que o dinheiro saía não era a mesma velocidade que o banco conseguia recuperar esse dinheiro dos investimentos. Então, eu chegava lá, pedia meu resgate e o banco não conseguia... A gente teve alguns cenários de bancos que limitavam saques a $10 mil por dia, então, e só físico. Então, o cliente do banco tinha que ir presencialmente na boca do caixa, sacar $10 mil, ele não conseguia fazer nenhuma transferência online. Então, é um caso bem clássico de falta de liquidez. O que acontece? O banco quebra, um banco investe no outro e começa o efeito cascata, o efeito dominó. Então, a gente viu aí que o Silicon Valley foi o primeiro, derrubou o First Republic. Né? Então, no terceiro banco já atuaram, né? Os grandes bancos absorveram. Então, a gente viu aí um certo caos, né, em segurança bancária. Depois, o caso do Credit Suisse também aconteceu isso, né? Foi comprado pelo UBS. A gente está vendo agora o Deutsche Bank lá na Alemanha também, com algumas incertezas. Então, é um caso bem complexo que precisou de atuação de Banco Central. Então, hoje a gente tem um dilema. Se sobe juros, os bancos sofrem,
pode ter uma crise, né, uma quebra, né, um efeito dominó no sistema bancário, ou se os juros começa a ficar estacionado ou cair, a inflação, por outro lado, também pode continuar alta. Então é um dilema que só aí banqueiros centrais podem resolver. É isso aí, é o famoso ditado que eu estava falando agora há pouco, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escolha fácil ultimamente. O Diff, até uma pergunta aqui, diante desse cenário, né, que você pontuou aqui, algumas perguntas frequentes dos clientes. Isso pode respingar aqui no Brasil? Essa é a primeira que eu ia perguntar. Uma cliente me ligou segunda-feira passada. Rafa, meu dinheiro aí no BTG. E aí, vai quebrar o banco? Essa pergunta é bem legal. Aqui no Brasil a gente tem uma segurança um pouco maior, porque a gente sabe que a gente vive num país em desenvolvimento, né, para não falar terceiro mundo. Então a gente tem os bancos brasileiros, os grandes bancos, eles têm um selo, ou seja, eles têm uma exigência que eles precisam ter parte desses depósitos em caixa. Então, ou seja, para evitar essa liquidez, todo o dinheiro que ele capta do mercado, os clientes vão lá, colocam o dinheiro dentro do banco, parte desse dinheiro precisa estar em liquidez, justamente para não acontecer esse mesmo problema que aconteceu lá fora, né? Esse selo se chama Basileia. Então, é uma maneira que os bancos brasileiros encontraram de ter um pouco mais de segurança em casos, né, de falta de liquidez. Então, é muito difícil que uma crise num banco médio, pequeno, médio, lá fora, respingue, né, alguma eventual quebradeira, digamos assim, em bancos brasileiros. Se a crise, obviamente, escalar, né, atingir os grandes bancos, atingir o sistema financeiro como um todo, a gente pode ter algum risco. Mas, a princípio, no jeito que está hoje, com bancos pequenos e médios, muito difícil isso acontecer. Legal. Qual outra pergunta que seus clientes têm feito, Rico? Cara, acho que a principal tem sido essa. Mas, se vai respingar para cá, se é mais um problema para se preocupar, né? Porque a gente não entrou nos problemas do Brasil ainda. Estamos só lá de fora. Ou às vezes também, às vezes as pessoas perguntam, né? Porque alguns investidores têm mandado dinheiro para fora, né? Nessas soluções offshore. E aí você, mas será que agora é o momento com essa quebradeira dos bancos lá fora? Será que devo mandar dinheiro para fora ou não, né? Que também acaba não influenciando, né? Não influencia. E a gente sabe que uma carteira de investimentos saudável é muito... a diversificação ela é parte de uma carteira saudável de investimentos. Então, a gente ter um pedaço de um patrimônio dolarizado no exterior, ela é muito saudável para quem tem apetite a risco, para quem tem perfil para isso. Então, a gente fala de 20% a 40% do patrimônio em moeda forte, dólar. Então, é muito interessante para quem tem sofisticação, para as pessoas que têm planos de algum evento no exterior, estudar, faculdade, viagens, abrir um negócio. É interessante ter essa parte de patrimônio já rendendo em moeda forte. Porque a gente vive no Brasil, né? Então a gente sabe que a nossa moeda é fraca, a gente tem muita incerteza política, incerteza fiscal, incerteza jurídica. Então chamado risco Brasil, risco, né? Brasil, né? Ele é um fator aí que a gente convive com ele diariamente. Já falando do risco Brasil, a gente comentou dos problemas lá fora. Vamos falar dos problemas aqui, então. O que é o maior problema hoje do Brasil relacionado para os nossos investidores? O que está tendo aí no cenário macro, pensando no Brasil? O principal são as incertezas fiscais, né? O Brasil ele paga-se muito imposto e muito imposto complexo. Então é muito difícil ter uma evolução aí, de PIB, uma evolução industrial com essa carga de impostos mais conturbada. Hoje a gente vê taxa Selic elevada, a gente vê planos, né, de novo governo que ainda são um pouco nebulosos, não tem nenhuma definição. Então, a gente acredita que, a partir do momento que a gente tiver minimamente uma definição e estabilidade, a gente começa a ter uma base mais sólida para pensar mais no longo prazo. Então, hoje a gente está andando num terreno, um pântano
que pode botar o pé ali e a gente pode afundar, porque a gente não tem certeza do que vai vir para frente. Então, a insegurança, né, a incerteza que pesa muito mais para o lado dos investidores. E essa incerteza é um ponto que a nossa mesa de produtos, ali o comitê de produtos, coloca bastante em pauta. Não vamos entrar em detalhe nas operações que a gente tem feito, até porque não é o foco hoje, mas a gente consegue fazer vários tipos de operação, né? Ganhar na alta, ganhar na queda, com proteção do patrimônio. Exatamente. Comenta um pouco aí do geral, não precisa entrar no geral. detalhe em cada operação, mas só para exemplificar isso. Por exemplo, vamos falar de renda fixa, começar pela renda fixa, que é o mais simples. A gente tem 3 vertentes, né? A gente tem o pré, o pós e o IPCA. A gente tem 3 pistas para correr. No momento de Selic alta, o pré e o pós funcionam. O IPCA, dependendo da variação, como a gente vem vendo ali uma escalada de IPCA, também funciona. À medida que essa Selic cai, o pré-fixado ele vale mais a pena que o pós. Porque a gente fixa uma taxa pré lá em cima, uma taxa alta, e esse pós vai caindo. Se a gente tem uma incerteza e acredita que a Selic continue subindo, o pós-fixado rende muito mais. Então, a gente já prepara o cenário, o que eu falei antes, os 2 próximos passos, né? A gente tenta aí fazer uma previsão de como vai ser aí o próximo Copom, dada as falas do anterior, para entender se é o momento da gente fazer uma troca, a gente trocar uma taxa pré por uma pós, é o momento da gente colocar um IPCA, então a gente já define essas estratégias. Falando, por exemplo, de renda variável, bolsa, ela é um ambiente muito sensível, né, de muita oscilação. Então, quando tem certeza, o dinheiro sai. Quando tem mais certeza e mais otimismo, o dinheiro volta. Então, é um fluxo de dinheiro. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, quanto mais positivo, mais dinheiro entra, mais as ações sobem, mais o Ibovespa sobe. Quanto mais incerteza, o pessoal tira o dinheiro. A gente viu, ultimamente, escalada, mais uma corrida pro ouro. Então, que é historicamente um ativo muito de proteção. O pessoal, os investidores aí mundiais correndo, comprando ouro, porque é uma reserva de valor clássica. Uhum. Então, bolsa, a gente vê hoje com um pouco mais de cautela. Hoje, a gente sabe que a renda variável é muito interessante, mais um ponto dos clientes sofisticados. O cliente sofisticado precisa ter a renda variável como diversificação, né, como classe de ativo dentro de uma carteira de investimentos. Mas a gente vê hoje, preza pela preservação do que um ambiente mais especulativo, que a gente espera uma alta mais acentuada. Então, a gente consegue atuar junto com os especialistas aqui de produtos, achar maneiras de operações onde a gente protege patrimônio, ou seja, não tem perda de patrimônio e a gente consegue surfar em eventuais altos. São as 2 regrinhas do Buffett. Você lembra delas? Qual? A primeira regra, nunca perca dinheiro. E a segunda, nunca se esqueça da primeira. Porque é isso, você perde, é muito mais difícil você recuperar, né? Então, perder dinheiro é inaceitável. São essas operações que a gente tem feito bastante. Exatamente. Né? O capital protegido. A gente está falando que a gente está preferindo hoje deixar de ganhar, mas primeira regra, não perder. A gente sabe que o momento ele é um pouco mais conturbado, um pouco mais incerto, não só Brasil, né? Exterior como um todo aí. Então, a gente vê até uma guerra que não se desenrola, não acaba nunca. Que impacta aí, que está mexendo, revirando muito o planeta como um todo. Então, a primeira regra é preservação de patrimônio. Então, a gente consegue isso numa renda fixa, a gente consegue isso num fundo, a gente consegue isso até dentro da própria renda variável. Perfeito. Bom, se você é uma pessoa que não conhece nossa estrutura, não conhece nosso escritório, nunca conversou com ninguém, né, nenhum assessor nosso, e quer marcar um papo, aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está vendo o vídeo, né, às vezes a pessoa está escutando no Spotify, ou no Spotify também tem um link para o nosso site, lá é só preencher todo o formulário, nome, telefone, e-mail, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para marcar uma reunião. Diff, o que a gente pode deixar de último recado para a pessoa que não conhece a gente? Eu já comentei aqui, mas para quem é nosso cliente e quer marcar um papo para... eu quero olhar de novo sobre minha carteira, quero fazer um outro diagnóstico. O que a gente pode falar para essa pessoa?
Assim, é legal essa pessoa ficar tranquila que tem muita gente trabalhando por ela. Ela nem imagina a quantidade de pessoas que estão ali estudando e olhando o mercado para entregar o que tem de maior valor. Então, a gente convida a cadeia de clientes, né? Então, assessores, né, e investidores a ficar mais próximos, né? Chamar a gente para realmente ajudar a fazer essa atuação. Muitas vezes a gente consegue, numa conversa com mais pessoas junto, tem insights diferentes, né? Muitas vezes um enxerga uma oportunidade que o outro não enxerga, então é legal a gente trabalhar sempre de maneira como comitê, né? Como um grupo ali de pessoas que estão levando aí uma carteira, né? Com o objetivo de levar uma carteira para uma rentabilidade melhor. Perfeito. Diff, muito obrigado, Rica. Quer dar um último recado ou tá... Não, é como sempre, né, Rafa? Uma aula, né? Uma aula, cara. Né? É sempre bom, sempre a gente aprimora o nosso discurso também. Isso é fundamental. Manda um recado pro Chad, vai. Chad, bom descanso. Pode ficar tranquilo que sua cadeira aqui tá reservada. Pessoal, até semana que vem. Tchau, Contem conosco. pessoal. Até mais. Obrigado, tchau.